Patrícia Santos, uma mulher negra de 35 anos, bem-sucedida e dona de uma empresa de tecnologia inovadora, estava voltando para casa após um dia exaustivo. Tinha passado horas em reuniões e ainda enfrentado um voo de negócios que só adicionou mais cansaço ao seu corpo. Tudo o que ela queria era o silêncio de seu apartamento, o conforto de sua casa no condomínio de luxo onde morava há 3 anos. Seu carro de luxo cortava suavemente as ruas do bairro nobre. Ela costumava se sentir realizada ao dirigir pelas avenidas amplas, lembrando de onde veio. Patrícia cresceu em uma comunidade humilde, mas nunca deixou que isso definisse suas limitações. Agora ela dirigia uma empresa de tecnologia premiada internacionalmente. Para ela, aquele carro era um símbolo de conquista. Entretanto, naquele dia, ela não esperava que o peso de ser uma mulher negra em um mundo ainda repleto de preconceitos fosse aparecer de forma tão violenta. Quando Patrícia entrou na garagem do prédio, avistou o porteiro de plantão. Ela não o reconheceu, o que era estranho. Ela conhecia quase todos os funcionários do prédio, mas aquele rapaz, franzino e com o rosto carregado de incerteza, parecia novo. Seu nome, como ela logo descobriria, era Francisco. Ao tentar entrar com o carro, Francisco levantou a mão, pedindo que ela parasse. Patrícia estranhou, mas imaginou que poderia ser algum mal-entendido. Talvez ele estivesse apenas aprendendo a rotina do prédio. Com um sorriso cansado, ela abaixou o vidro. "Boa noite", disse cordialmente. Francisco olhou para ela com uma expressão de desconfiança mal disfarçada. Seu tom era ríspido quando respondeu. "A senhora está indo a algum lugar? Aqui é um condomínio privado." Patrícia respirou fundo, sentindo a tensão crescente em seu peito. Ela já conhecia aquele olhar, já tinha vivido aquilo inúmeras vezes em outros contextos. Mas naquele prédio, sua casa, não esperava ser tratada assim. Tentou manter a calma. "Eu sei. Moro aqui. Apartamento 402, respondeu ela com firmeza, tentando não perder a paciência. Francisco franziu a testa, ainda desconfiado. Olhou para o carro de luxo, depois de volta para ela. Era como se ele não conseguisse conciliar a imagem da mulher negra diante dele com o local em que trabalhava. "Tem certeza? Eu nunca te vi por aqui." A frase de Francisco foi um golpe. Ela sabia que ele estava sugerindo que alguém como ela não poderia ser moradora daquele prédio. Patrícia sentiu o sangue ferver, mas decidiu tentar resolver a situação de forma pacífica. "Sim, tenho certeza. É meu apartamento", respondeu, agora com um semblante mais sério. Francisco hesitou, parecendo nervoso. Seu primeiro dia de trabalho estava se transformando rapidamente em algo muito maior do que ele esperava. Francisco, ainda inseguro, hesitou por um momento antes de dar o próximo passo. Ele olhou ao redor, como se procurasse alguma orientação invisível, mas não havia ninguém para ajudá-lo. A situação parecia sair de seu controle, mas ele não queria demonstrar incerteza. Ser firme, acreditava, era parte de sua função. O que ele não percebia era que aquela firmeza, naquele momento, estava carregada de preconceito. "Desculpe, senhora", ele começou, adotando um tom mais duro. "Mas eu preciso de algum tipo de comprovação de que a senhora mora aqui. Não posso simplesmente deixar qualquer pessoa entrar." Patrícia sentiu uma onda de frustração crescente, suas mãos apertando o volante com mais força. Ela não acreditava que aquilo estava acontecendo, e muito menos ali, onde morava há tanto tempo. Ela já havia enfrentado situações de discriminação antes, em vários lugares, mas nunca pensou que seria em seu próprio prédio. Respirou fundo mais uma vez, lutando para não deixar a raiva transparecer completamente. Sabia que, como mulher negra, qualquer reação exacerbada poderia ser interpretada de forma negativa, e não queria dar a Francisco nenhuma razão para piorar a situação. "Eu já disse que moro aqui", repetiu ela, a voz mais firme agora. "Apartamento 402. Se você verificar na lista de moradores, meu nome estará lá. Patrícia Santos." Francisco olhou novamente para ela, desconfiado, e pareceu pensar. Depois de uma pausa desconfortável, ele balançou a cabeça. "Eu não posso fazer isso sem uma identificação. A senhora tem algum documento?" Ele falou isso com uma certa frieza, como se estivesse dando uma ordem. A humilhação foi imediata. Patrícia sentiu o coração acelerar, o peito apertar. Ela tinha trabalhado tanto para conquistar tudo o que tinha, e agora era tratada como uma estranha, uma intrusa, no lugar que chamava de lar. Ela abriu a bolsa ao seu lado, procurando a carteira de motorista. Sua mente rodava em 1000 direções. Como ele ousava questionar sua presença ali? Ela já estava tão cansada, e agora isso?
Sabe o que é mais curioso? Disse ela enquanto tirava a carteira de dentro da bolsa. Você nunca teria pedido isso se eu fosse outra pessoa, não é? Se fosse um homem branco chegando de carro, nem teria questionado. Estou certa? Francisco ficou visivelmente desconfortável com a acusação implícita. Era o tipo de comentário que ele sabia, no fundo, ser verdade, mas estava condicionado a negar. Ele passou a mão nervosamente pelos cabelos e balbuciou uma resposta. Eu só estou cumprindo meu trabalho, senhora. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal? Patrícia repetiu, incrédula. Você está me dizendo que não é pessoal quando você olha para mim, para a cor da minha pele, e automaticamente assume que eu não moro aqui? Você realmente acha que isso não é pessoal? Ela estendeu o documento com firmeza, as mãos um pouco trêmulas de raiva, e Francisco pegou, olhando para ele sem realmente processar o que via. Aquele momento deveria ser o suficiente. A pausa de Francisco ao analisar o documento parecia se prolongar, e cada segundo era como um peso adicional sobre Patrícia. Ela conseguia sentir os olhares de curiosidade e desconforto de alguns moradores que passavam pelo saguão. Ninguém dizia nada, mas todos observavam, como se aquele confronto não fosse algo em que eles devessem intervir, mas um espetáculo que se desenrolava à sua frente. Patrícia, já à beira do limite emocional, observou a hesitação de Francisco. Era como se ele não quisesse acreditar que aquela mulher à sua frente pudesse realmente ser uma moradora ali. A mente dela corria com pensamentos desconexos sobre todas as vezes que foi subestimada, julgada ou desrespeitada por causa da sua cor. Mas naquele momento, o peso era ainda maior, pois estava sendo questionada em seu próprio espaço. E então? Perguntou ela, com a voz tensa. Vai continuar me impedindo de entrar na minha casa? Francisco parecia lutar internamente. Ele sabia que estava em uma situação delicada, mas algo dentro dele ainda resistia. Era o primeiro dia de trabalho, e a última coisa que queria era parecer incompetente. Talvez fosse medo de errar, talvez fosse orgulho, ou simplesmente a incapacidade de reconhecer que seus preconceitos estavam guiando suas ações. Ele limpou a garganta, ainda inseguro. Começou ele, tropeçando nas palavras. Vou ter que ligar para a administração e confirmar. A paciência de Patrícia finalmente se esgotou. Depois de tudo, de todas as humilhações veladas ao longo de sua vida, aquele homem, no seu primeiro dia de trabalho, a estava tratando como uma intrusa em sua própria casa, mesmo com o documento de identidade em suas mãos. Ligue para quem quiser, disse Patrícia, a voz agora firme, sem medo de ser confrontada. Mas entenda uma coisa. Você está ultrapassando todos os limites. Eu não preciso provar nada para você. Eu moro aqui, e você não vai me impedir de entrar na minha casa. Francisco ficou visivelmente nervoso. As mãos dele tremiam um pouco enquanto segurava o interfone, como se tivesse percebido, enfim, a gravidade do que estava fazendo. Mas ao mesmo tempo, o medo de estar errado e de admitir seu erro o travava. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém o apoiasse, mas todos os que observavam a cena permaneciam em silêncio, distantes, sem se envolver. Enquanto ele hesitava, Patrícia deu um passo à frente. Ela estava farta da situação e já decidida a acabar com aquilo de uma vez por todas. Eu não vou esperar mais, disse ela determinada. Estou indo para o meu apartamento. Ela começou a caminhar em direção à garagem. Mas Francisco, em um gesto desesperado, deu um passo à frente, bloqueando sua passagem. Se você tentar entrar sem autorização, vou ser obrigado a chamar a polícia, disse ele, a voz trêmula de nervosismo, mas tentando soar autoritário. Aquilo foi o estopim. Patrícia parou, o corpo rígido de raiva. Ela não podia acreditar que tinha ouvido aquilo. A ameaça de chamar a polícia, a humilhação completa e o risco real de algo sair do controle. Patrícia sabia bem o que poderia acontecer se a polícia fosse envolvida em uma situação assim, com ela sendo a mulher negra acusada de algo que não fez. Ela virou-se devagar, encarando Francisco com uma intensidade que fez o porteiro recuar um pouco. Sem uma palavra, ela caminhou até o carro, deixando Francisco confuso e ansioso. Ele achou que havia vencido, que Patrícia estava recuando. Mas o que Patrícia faria a seguir mudaria completamente o rumo daquela história. Ela abriu a porta do carro com um movimento firme e decidido. Abaixou-se e começou a mexer no porta-luvas. Francisco, observando de longe, sentiu o coração acelerar. O medo começou a tomar conta dele. O que ela estava pegando? Ele pensou em correr até ela, em fazer algo para controlar a situação, mas ficou paralisado, sem saber como agir.
Enquanto ele observava, Patrícia se levantou, algo em suas mãos. Francisco sentiu o sangue gelar, imaginando o pior. Mas quando ela caminhou na direção dele, ele percebeu o que ela realmente tinha pegado. Era um envelope, e dentro dele estava a escritura do apartamento. O envelope que Patrícia segurava em suas mãos parecia brilhar com um peso que Francisco mal podia compreender naquele momento. Ele respirou aliviado por um segundo, percebendo que ela não estava carregando nada ameaçador, mas sua tranquilidade não durou muito. O significado do que ela trazia era muito mais poderoso do que qualquer arma física. Patrícia se aproximou com passos lentos mas firmes, a escritura do apartamento nas mãos, os olhos cravados em Francisco. Seu semblante era de uma calma tensa, controlada, mas ele sabia que aquilo estava muito além de qualquer coisa que ele pudesse controlar. Quando finalmente chegou até ele, sem dizer uma palavra, Patrícia abriu o envelope e retirou o documento, mostrando claramente a escritura que provava que ela era a legítima proprietária de um dos apartamentos mais caros do prédio. Aqui está a sua prova, Francisco, disse Patrícia com uma voz firme mas baixa. O documento que você exigiu, a escritura do apartamento que comprei com o meu trabalho, com o meu esforço. Agora, você vai me deixar entrar? A reação de Francisco foi um misto de terror e vergonha. Ele olhou para o documento como se fosse uma sentença, as palavras saltando à sua frente. Proprietária, Patrícia Santos. Estava tudo ali na sua frente, claro e inquestionável. A verdade que ele havia teimado em não acreditar. Eu não sabia. Ele gaguejou, sem saber o que dizer. Foi um mal-entendido, Patrícia o interrompeu antes que ele pudesse completar a frase. Um mal-entendido? Não, Francisco. Isso foi racismo. Você me viu, me julgou pela cor da minha pele e automaticamente assumiu que eu não pertencia a este lugar. E agora que estou aqui, com a prova que você tanto pediu, você está sem palavras. Mas isso não é o suficiente. As suas palavras não vão apagar o que você fez. Francisco recuou um passo, tentando desesperadamente se defender, mas sem ter ideia de como fazer isso. O peso da verdade que Patrícia acabara de jogar sobre ele o atingiu em cheio. Ele sabia, em algum nível profundo, que ela estava certa. Não era apenas sobre seguir o protocolo ou garantir a segurança dos moradores. Ele havia agido com preconceito, com uma desconfiança que não teria surgido se ela fosse diferente. E agora estava sendo confrontado com a realidade de suas ações. Senhora, não foi minha intenção. Tentou dizer, mas cada palavra parecia morrer em sua boca, afogada pelo constrangimento e pela culpa. Nesse momento, alguns moradores que antes apenas observavam à distância, começaram a se aproximar, curiosos com o desenrolar da situação. Entre eles, uma mulher idosa, Dona Vera, que morava no apartamento ao lado do de Patrícia. Ela havia testemunhado toda a cena desde o início, mas só agora decidiu intervir. O que está acontecendo aqui? Perguntou Dona Vera, olhando de Francisco para Patrícia, já entendendo o que havia ocorrido. Patrícia, querida, está tudo bem? Patrícia não respondeu imediatamente. Estava cansada, exausta por dentro, mas manteve a postura firme. Ela não queria, naquele momento, desabar na frente de todos. Seu orgulho, sua dignidade, não permitiriam que ela deixasse aquela situação a quebrar por completo. Estou apenas tentando entrar na minha casa, Dona Vera, respondeu Patrícia, ainda olhando para Francisco. Mas parece que não é tão simples assim para algumas pessoas. A vizinha franziu o rosto, percebendo a situação de forma mais clara. Virou-se para Francisco com os olhos duros. Como você ousa tratar uma moradora desse prédio dessa forma? Patrícia mora aqui há anos. Como você não sabia disso? Francisco, sem ter para onde fugir, apenas baixou os olhos. Ele não tinha mais o que dizer, e qualquer tentativa de se explicar parecia apenas piorar a situação. Dona Vera, que sempre admirou Patrícia e seu sucesso, virou-se para ela e tocou seu braço levemente, em um gesto de solidariedade. Não se preocupe, querida. Vamos resolver isso. Com o apoio de Dona Vera e outros moradores que começavam a murmurar em favor de Patrícia, a tensão mudou de direção. Francisco agora estava no centro das atenções, envergonhado e completamente sem rumo. Patrícia sabia que naquele momento a batalha estava vencida, mas a ferida deixada pelo racismo não desapareceria com um simples pedido de desculpas ou com um reconhecimento de culpa. Ela olhou mais uma vez para Francisco, e sem dizer mais nada, apenas virou-se e caminhou em direção ao elevador, com a cabeça erguida, levando consigo o peso de mais uma humilhação superada.
Ela não precisava de uma vitória naquele momento. O que ela queria era algo muito maior, que aquilo nunca mais se repetisse. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Francisco permaneceu no saguão, abatido, sabendo que aquela história estava longe de terminar. As portas do elevador se fecharam, isolando Patrícia da cena no saguão, mas não de seus pensamentos. Ela subiu ao seu apartamento em silêncio, tentando acalmar o turbilhão que fervia dentro dela. Sabia que o que havia acontecido não era um caso isolado. Não era a primeira vez que enfrentava racismo, e infelizmente, provavelmente não seria a última. Mas o fato de ter sido em sua própria casa, no lugar onde deveria se sentir segura, tornava a experiência muito mais amarga. Quando as portas do elevador se abriram no seu andar, Patrícia respirou fundo e caminhou em direção ao seu apartamento. As luzes suaves e o silêncio do corredor contrastavam com o caos que ela sentia internamente. Ao entrar, o cheiro familiar de sua casa lhe trouxe uma breve sensação de conforto. Ela jogou as chaves em cima da mesa e caminhou até a grande janela da sala, olhando para a vista da cidade. O luxo ao seu redor parecia vazio naquele momento, incapaz de compensar a dor da humilhação que havia sofrido. Seu telefone vibrou em cima do balcão da cozinha, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Dona Vera. Querida, você foi muito forte hoje. Sei que deve estar magoada, mas por favor, saiba que estou do seu lado. Vamos tomar uma providência sobre Francisco. Isso não pode ficar impune. Patrícia leu a mensagem, mas não sentiu alívio. Era reconfortante saber que Dona Vera estava ao seu lado, mas aquilo não mudava a situação maior. Aquele episódio era apenas um reflexo de um problema muito mais profundo. Ela se sentou no sofá, finalmente permitindo que o cansaço do dia a atingisse por completo. Queria apenas descansar, mas sabia que para superar o que havia acontecido, algo precisava ser feito. Patrícia não era o tipo de pessoa que deixava essas coisas passarem. Já havia lutado muito para estar onde estava, e não seria agora que permitiria que a injustiça vencesse. Enquanto refletia, o interfone do apartamento tocou, quebrando o silêncio pesado. Era um dos funcionários da administração do prédio, pedindo para falar com ela. Inicialmente, Patrícia hesitou, mas decidiu atender. Ela sabia que aquele incidente já havia se espalhado e que provavelmente a administração estava se mobilizando. Ao abrir a porta, encontrou o síndico do prédio, o Sr. Ricardo, com uma expressão séria. Ele era um homem de meia idade, geralmente amigável, mas naquele momento parecia desconcertado, como se não soubesse muito bem por onde começar. Senhora Patrícia, eu queria me desculpar pelo que aconteceu hoje mais cedo. Ele começou, meio sem jeito. Já fui informado sobre o incidente com o novo porteiro Francisco. Isso é inaceitável, e garanto que tomaremos medidas. Patrícia cruzou os braços, mantendo-se firme, mas sem responder de imediato. Ela queria ouvir o que mais ele tinha a dizer. Sei que nada pode apagar o que aconteceu, mas estamos considerando a demissão de Francisco. Esse tipo de comportamento é inadmissível, e eu só queria garantir que estamos fazendo o possível para que algo assim não se repita. Continuou ele, tentando demonstrar boa vontade. Patrícia respirou fundo. Parte dela queria ver Francisco responsabilizado, mas outra parte sabia que apenas demiti-lo não resolveria o problema de fundo. Despedir Francisco poderia ser uma solução rápida e superficial, mas não mudaria o preconceito enraizado que ele e tantas outras pessoas carregavam. Eu entendo que vocês querem resolver isso rapidamente, mas essa não é uma questão que se resolve apenas demitindo alguém, disse Patrícia com calma. Francisco agiu de forma racista, sim, e isso precisa ser tratado, mas ele é apenas uma peça de um sistema muito maior. O que vocês vão fazer para garantir que o próximo porteiro ou qualquer outro funcionário não trate mais ninguém dessa forma? Ricardo, surpreso com a profundidade da resposta de Patrícia, pareceu pensar por um momento. Ele esperava uma reação mais direta, talvez até raivosa, mas não estava preparado para lidar com a complexidade da questão que Patrícia levantava. Bom, ele começou, hesitante. Podemos organizar treinamentos de conscientização para os funcionários, garantir que todos entendam a importância de respeitar cada morador, independente de sua aparência. E, claro, agir com mais rigor nos processos de contratação. Patrícia assentiu levemente, mas sabia que isso era apenas um pequeno passo. Isso é um começo, respondeu ela. Mas precisamos de mais. Vou querer uma reunião com a administração do prédio e com todos os funcionários.
Precisamos discutir o que realmente está acontecendo aqui. E não é só uma questão de protocolo. É uma questão de respeito, de humanidade. Quero que isso sirva de exemplo para todos. E, acima de tudo, quero que Francisco entenda o que ele fez, porque simplesmente demiti-lo não vai ensinar nada a ele. Ricardo a ouviu atentamente e concordou com a cabeça. Farei o possível para organizar isso o mais rápido possível, disse ele, antes de se despedir e sair do apartamento. Patrícia fechou a porta e sentiu o cansaço emocional voltar com força. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada. Nos dias que se seguiram, Patrícia manteve-se firme na sua decisão de provocar mudanças no condomínio. Ela conversou com alguns vizinhos, que em sua maioria se solidarizavam com o ocorrido, embora muitos demonstrassem desconforto em falar abertamente sobre o racismo no prédio. Dona Vera, sempre atenta, ajudou a organizar uma reunião entre os moradores e a administração. Finalmente, o dia da reunião chegou. Na sala de conferências do prédio, todos estavam presentes: moradores, funcionários e membros da administração. Patrícia sentiu o olhar de alguns vizinhos sobre ela, alguns curiosos, outros tentando esconder o constrangimento. Ela sabia que tocar em questões tão delicadas como o racismo deixava as pessoas desconfortáveis, mas isso só reforçava sua determinação. O síndico Ricardo tomou a palavra primeiro, abrindo a reunião e explicando a razão daquele encontro. Ele pediu desculpas públicas pelo incidente e ressaltou que a administração do prédio estava empenhada em adotar novas medidas para evitar que algo semelhante acontecesse no futuro. Estamos aqui para ouvir todos os lados e tomar as providências cabíveis, disse Ricardo em um tom sério. A senhora Patrícia tem o direito de expor o que aconteceu e gostaríamos que os funcionários e moradores estivessem cientes de que este tipo de comportamento não será tolerado. Patrícia respirou fundo, sabendo que agora era sua vez. Levantou-se e caminhou até o centro da sala, todos os olhares fixos nela. Apesar do nervosismo, sua voz soou firme quando começou a falar. O que aconteceu comigo não foi um caso isolado, começou ela, olhando diretamente para os presentes. Não foi apenas sobre um porteiro me barrar na entrada do meu próprio prédio. Foi sobre a suposição de que, por ser uma mulher negra, eu não pertencia a este lugar. E isso, infelizmente, não é uma atitude nova. É algo que muitos de nós negros enfrentamos diariamente, seja em nosso local de trabalho, nas ruas ou até em nossos lares. Ela fez uma pausa, observando o silêncio na sala. Alguns vizinhos evitavam contato visual, claramente desconfortáveis. Outros, como Dona Vera, assentiam, mostrando apoio. O que eu espero de todos vocês, continuou Patrícia, é que entendam que isso não é apenas sobre uma humilhação momentânea. Isso é parte de um problema muito maior que nós, como sociedade, precisamos enfrentar. E não basta apenas pedir desculpas ou demitir uma pessoa. Precisamos mudar a forma como pensamos, como enxergamos uns aos outros. A partir de agora, quero que cada um aqui se pergunte: o que posso fazer para garantir que isso não aconteça novamente? Após o discurso de Patrícia, o ambiente ficou carregado de silêncio. O impacto de suas palavras era inegável, e muitos pareciam refletir sobre o que haviam acabado de ouvir. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta da sala se abriu e Francisco entrou, hesitante. Seu rosto estava pálido, visivelmente abalado. Ao ver Francisco, Patrícia sentiu uma mistura de emoções. A raiva ainda estava lá, mas algo em sua expressão mostrava que ele havia sido igualmente impactado pelos acontecimentos. Ricardo fez um gesto para Francisco se sentar, mas ele permaneceu de pé, olhando diretamente para Patrícia. Eu sei que cometi um erro terrível, começou ele, sua voz vacilante. Desde aquele dia, eu não consigo parar de pensar no que fiz. Sei que não posso voltar atrás, mas preciso dizer, aqui, na frente de todos, que sinto muito. Não sabia o que estava fazendo, não entendi na hora, mas agora vejo o quanto fui preconceituoso e injusto. A sala ficou em silêncio, todos prestando atenção em Francisco. Eu cresci em um ambiente onde essas ideias racistas eram normais, continuou ele, com os olhos cheios de culpa. Eu nunca questionei essas coisas. Até aquele dia. Mas depois de tudo que aconteceu, comecei a me questionar. E entendi que não era só um erro profissional. Eu estava carregando comigo um preconceito que nem sabia que tinha. E agora, depois de refletir, percebo que tenho muito a aprender. Francisco parou por um momento, como se estivesse organizando seus pensamentos. Eu não espero que você me perdoe, Patrícia, disse ele, olhando diretamente para ela.
Mas quero que saiba que estou disposto a mudar, a entender melhor, a aprender. E se você permitir, gostaria de participar desse processo, de estar aqui e aprender com vocês, com quem viveu isso na pele. Patrícia ficou em silêncio por um instante, absorvendo as palavras de Francisco. Aquilo não era algo que ela esperava. Embora houvesse raiva dentro dela, também havia a esperança de que momentos como aquele pudessem gerar mudança. Ela olhou para Francisco com seriedade, mas sem a dureza de antes. Eu não preciso do seu pedido de desculpas, Francisco, começou ela, calmamente. O que eu preciso é que você, e todos aqui, entendam o que o racismo faz com as pessoas. Que vocês percebam como o preconceito afeta vidas, mesmo quando vocês acham que não estão fazendo nada de errado. Se você realmente está disposto a aprender e a mudar, então isso é o que importa. Mas saiba que isso não será fácil. Não é uma mudança rápida. Francisco assentiu, e Patrícia podia ver o arrependimento genuíno em seus olhos. Não seria simples superar o que aconteceu, mas naquele momento, ela percebeu que talvez, apenas talvez, uma mudança real pudesse começar ali. A reunião terminou com um plano concreto. Sessões de conscientização e treinamentos antirracistas para todos os funcionários e moradores do prédio. Patrícia deixou a sala com a sensação de que, apesar da dor, algo de positivo poderia surgir daquilo. Mas, enquanto ela voltava para seu apartamento, algo dentro dela ainda se mantinha alerta, como se a história ainda não tivesse chegado ao fim. Os dias seguintes à reunião trouxeram um clima mais tranquilo ao prédio. A administração começou a implementar os treinamentos antirracistas, e Patrícia notou um pequeno, mas significativo, aumento no respeito com que era tratada pelos funcionários e vizinhos. Ainda assim, uma sombra persistia em seus pensamentos. Algo sobre a situação com Francisco parecia inacabado. Ela percebia agora que ele estava genuinamente arrependido, mas algo no modo como o porteiro reagiu inicialmente. Sua hesitação, seu medo ao vê-la, ainda a incomodava. Parecia haver algo mais. Naquela semana, enquanto ela lia os jornais na sala de estar, o telefone tocou. Era uma ligação do síndico Ricardo, pedindo que ela descesse à sala de administração para discutir algo importante. A voz de Ricardo parecia carregada de urgência, o que acendeu o alarme em Patrícia. Sem demora, ela desceu. Ao chegar à sala de administração, encontrou Ricardo e Francisco à sua espera. Ricardo tinha um semblante grave, e Francisco parecia inquieto. Eles a cumprimentaram, mas Patrícia podia sentir o peso no ar. Patrícia, obrigado por ter vindo, começou Ricardo. Achamos que você precisa saber de algo mais sobre o que aconteceu no dia em que Francisco a impediu de entrar no prédio. Patrícia sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Pode falar, respondeu ela, cruzando os braços enquanto esperava por uma explicação. Ricardo olhou para Francisco, como se o estivesse encorajando a falar. Francisco, visivelmente desconfortável, limpou a garganta antes de começar. Eu não fui totalmente sincero no início, Patrícia, ele admitiu com a cabeça baixa. Quando te barraram no dia em que tudo aconteceu, eu não estava apenas seguindo o protocolo de segurança. Eu estava com medo, mas não só por causa de preconceitos que sim, eu admito que tinha. Patrícia franziu o senho, sem entender para onde ele queria chegar. O que você quer dizer com isso? Perguntou ela, intrigada. Francisco respirou fundo, claramente lutando com o que estava prestes a dizer. Eu havia recebido instruções de uma pessoa do prédio, de um morador específico, revelou Francisco. Essa pessoa me pediu para ser mais rigoroso com as pessoas que parecessem suspeitas, principalmente com quem não estivesse bem vestido. Ou se destacasse, como você. Patrícia sentiu um frio na espinha. As palavras de Francisco caíram como uma bomba em sua mente. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Quem deu essas instruções? Exigiu ela, sua voz saindo mais firme do que esperava. Francisco olhou para Ricardo, que assentiu, encorajando-o a continuar. Foi o Sr. Augusto do apartamento da cobertura. Ele me disse que o prédio precisava manter um certo padrão e que pessoas como você não faziam parte desse perfil. Ele me disse que no meu primeiro dia eu devia mostrar serviço e garantir que ninguém inapropriado entrasse sem questionar. Ele usou essas palavras. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. A revelação mudou completamente o cenário. A humilhação que sofreu não foi apenas um acidente, foi planejada, proposital. Augusto, com seu poder e influência, havia arquitetado aquilo. Ela sabia que precisava agir, mas não podia ser precipitada.
Eu vou pensar no que fazer, respondeu Patrícia finalmente. Mas saibam que não vou deixar isso passar. Com isso, ela se levantou e saiu da sala. Ao caminhar de volta para o seu apartamento, sua mente fervilhava. As peças finalmente se encaixavam. Não era apenas o racismo estrutural. Era pessoal. Uma afronta direta. E ela sabia que se quisesse justiça, precisaria agir com inteligência e estratégia. Patrícia não era o tipo de pessoa que se deixava intimidar por poder ou influência. Ela havia lutado a vida toda para conquistar seu espaço, e agora sabia que tinha uma nova batalha à sua frente. Desta vez, ela iria expor Augusto pelo que ele realmente era. O verdadeiro responsável por aquele ato vergonhoso não escaparia das consequências. Nos dias seguintes, Patrícia manteve-se discreta, mas ocupada. Ela pesquisou sobre Augusto, consultou advogados e começou a montar um plano. Não seria uma batalha fácil, mas ela estava pronta. Sabia que Augusto tinha recursos e poder, mas o que ele não tinha era a verdade ao seu lado. Enquanto isso, o clima no prédio começou a mudar. Francisco continuou em seu emprego, mas agora uma postura diferente. Ele se envolveu nos treinamentos de conscientização, demonstrando verdadeiro esforço para mudar. Patrícia o observava à distância, satisfeita em ver que, pelo menos nele, sua luta havia provocado uma transformação real. Finalmente, o dia chegou. Patrícia reuniu todas as provas e, com a ajuda de seus advogados, preparou uma ação judicial contra Augusto por discriminação racial. Ela sabia que isso causaria um grande impacto, mas estava decidida a ir até o fim. Quando Augusto foi notificado, a reação foi imediata. Ele tentou abafar o caso, usando sua influência para intimidar Patrícia, mas ela não cedeu. Quanto mais ele tentava pressioná-la, mais ela se fortalecia. O caso ganhou notoriedade na imprensa, e logo toda a cidade sabia o que estava acontecendo naquele condomínio de luxo. Finalmente, Augusto foi chamado a depor, e diante de todos, seu preconceito ficou exposto. O poder que ele tanto ostentava não foi capaz de salvá-lo da verdade. Patrícia venceu a batalha judicial, mas o mais importante, conseguiu que a administração do prédio implementasse políticas permanentes de igualdade e respeito, garantindo que nenhum outro morador enfrentasse o que ela havia passado. No fim, Patrícia não apenas venceu sua própria luta, mas também abriu portas para que outras pessoas pudessem viver em um ambiente mais justo. Ela sabia que essa era apenas uma pequena vitória em uma batalha muito maior, mas naquele momento era o suficiente para continuar. E assim, a verdadeira história veio à tona, com Augusto pagando o preço de sua arrogância e Patrícia reafirmando seu lugar, não só no prédio, mas na vida que ela, com tanto esforço, construiu. A batalha contra Augusto fora árdua e emocionalmente desgastante. Contudo, ela sabia que cada passo foi necessário para expor a verdade e abrir espaço para uma mudança real. A mídia local ainda comentava o caso, mas, aos poucos, a vida no prédio voltou ao normal. Ou assim parecia. Certa manhã, enquanto tomava café em sua varanda, Patrícia recebeu uma ligação inesperada. Era Francisco. Ele parecia nervoso ao telefone, e sua voz trêmula fez com que Patrícia sentisse um desconforto imediato. Dona Patrícia, desculpe incomodar, mas preciso falar com a senhora com urgência. É sobre o Sr. Augusto. E algo que descobri recentemente, disse Francisco, em tom sério. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando se deveria se envolver mais nessa história. A justiça já havia sido feita, e ela estava pronta para seguir em frente. Porém, algo na voz de Francisco a fez sentir que não poderia ignorar o que ele tinha a dizer. Estou ouvindo, Francisco. O que aconteceu? Bom, eu não sei como dizer isso, mas, recentemente, encontrei algo enquanto fazia uma tarefa no prédio. Algo que pode mudar tudo o que pensamos sobre o caso com Augusto, ele respondeu, a respiração acelerada. O que você encontrou? Patrícia perguntou, seu coração batendo mais forte. Uma carta, um documento antigo endereçado ao Sr. Augusto. Fui informado que deveria fazer uma limpeza na sala dos arquivos, e por acaso vi esse envelope. O nome do destinatário é o mesmo do pai dele. Parece que está relacionado a negócios antigos da família. O conteúdo é chocante. Patrícia sentiu um arrepio subir pela espinha. Mesmo após todo o embate com Augusto, não esperava que a história fosse além de uma simples questão de racismo e arrogância. Francisco continuou. A carta revela que, na verdade, o pai de Augusto esteve envolvido em atividades ilegais de compra e venda de imóveis nos anos 70. Muitos deles pertencentes a famílias negras que foram forçadas a sair de suas casas.
Eu não sei o que isso significa para o Sr. Augusto, mas pode ser uma explicação para o ódio que ele carrega. Parece que a história de discriminação da família é mais antiga e profunda do que imaginávamos. Patrícia ficou em silêncio, processando a informação. Aquilo era muito mais do que uma questão individual de racismo. Havia um legado, uma linha de injustiças e preconceitos que havia se perpetuado por gerações. E você acha que isso tem alguma relação com o que aconteceu comigo? Perguntou Patrícia, tentando conectar os pontos. Eu não sei, mas parece provável que o Sr. Augusto esteja seguindo os mesmos passos do pai. Talvez o preconceito tenha sido herdado, e ele esteja tentando manter esse padrão de exclusão de pessoas como a senhora. O que quer que isso signifique, senti que a senhora precisava saber, explicou Francisco. Obrigada por me contar, Francisco, respondeu Patrícia, em um tom pensativo. Vamos investigar isso mais a fundo. Parece que essa história ainda não acabou. Ela desligou o telefone e se recostou na cadeira, pensando sobre as revelações. Era surpreendente descobrir que o preconceito de Augusto vinha de algo mais profundo, uma herança familiar de poder e opressão. Ela sentiu uma onda de tristeza ao perceber como o racismo, muitas vezes é perpetuado de geração em geração, mascarado por estruturas de poder e riqueza. Com essa nova informação em mãos, Patrícia sabia que a luta estava longe de terminar. Agora, ela tinha não apenas a chance de desmascarar Augusto ainda mais, mas também de expor a podridão enraizada na história de sua família, algo que poderia repercutir muito além do condomínio. Aquela história, que começou com uma humilhação na portaria do prédio, havia se tornado um símbolo de algo muito maior. Patrícia não apenas se tornou uma voz ativa contra o racismo dentro do condomínio, mas também uma peça-chave para desmantelar um legado de opressão que havia permanecido nas sombras por décadas. E assim, Patrícia concluiu que às vezes a justiça não se trata apenas do presente, mas também do passado. E do poder de quebrar ciclos que pareciam inquebráveis. Meses depois, o Sr. Augusto vendeu sua cobertura e desapareceu dos holofotes. A investigação sobre as práticas de sua família e os negócios de seu pai foram amplamente divulgadas, e sua reputação nunca mais foi a mesma. Francisco, por sua vez, se tornou um dos defensores mais ativos dos novos treinamentos de igualdade no prédio, e sua relação com Patrícia, antes marcada por desconfiança, se transformou em respeito mútuo. Para Patrícia, essa experiência trouxe muitas feridas, mas também a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, deveria ser enfrentada de cabeça erguida. Ela continuaria vivendo naquele prédio, no espaço que conquistou, sabendo que sua luta ajudou a transformar não só seu ambiente, mas também as mentalidades ao seu redor. O ciclo estava quebrado, e a justiça, enfim, havia sido feita. Se gostou desta história, curti e se inscreva para não perder a próxima história.